Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos um Forbes Under 30 que respira o empreendedorismo. Ele é sócio da Mais Mu, marca de suplementos que faturou mais de 87 milhões de reais só em 2024, fundador da Tutorial e mentor de grandes marcas de sucesso como Good Day, marca com a Manuela City, da Aura Beauty com Jade Picon e da Reimu com João Musi. Com vocês, Alexandre Capella. Galera, satisfação depois dessa apresentação aqui, estar nesse podcast, falar com você. A gente estava brincando aqui nos bastidores, que hoje vai ser uma conversa que, poxa, 1 hora, não vai caber tudo que a gente tem para falar, mas satisfação estar aqui com você, Rafa, satisfação a todos vocês. Eu tô muito feliz que você tá aqui também, que deu certo, tô mega empolgada com o nosso papo. E eu queria começar lá desde o começo, então eu queria puxar desde a sua formação, porque eu sei que você compartilhou já que o seu pai queria que você fosse engenheiro, você queria ser policial federal e acabou que você fez ADM na FEI. Então, como que foi isso? Bom, galera, desde que eu entrei aqui por essa porta, a Rafa tá bem animada, eu também tô super animado para contar as histórias aqui e contar principalmente dessa empresa de mentoria e como que a gente chegou aqui, né? Ela começou falando que eu ali da Mais Mu, mas, bom, para falar para vocês, tudo começou quando eu tinha um jeito muito ambicioso de ser, extremamente ali com 18, 19 anos, eu queria... eu via ali nos filmes todas aquelas... o pessoal andando com grandes carros, fazendo viagens, você queria ter aquela sensação de liberdade, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu pai também foi um cara sempre, um homem muito presente, um cara 100% masculino comigo, assim, o que me trouxe muita disciplina, né? Então, uma pessoa que me trouxe muita disciplina de entrar nas coisas certas, de fazer as coisas certas. E eu tinha esse jeito muito correto, né? Eu queria mexer com algo que fosse de fazer o certo e tudo mais. E a primeira coisa que você pensa realmente é ali dentro da área de segurança, né? Alguma coisa mais voltado para essa área. E o meu pai, ao mesmo tempo, ele queria, pô, filho, você tem que arranjar um emprego, você tem que arranjar um negócio que seja legal e tudo mais, tem que ser uma profissão, engenheiro, você vai arranjar uma boa empresa, você não vai ficar desempregado, a mesma coisa que médico, né? Pô, você fez medicina, você não fica sem emprego, né? Falavam isso no passado, assim. Bom, eu então fui fazer engenharia na FEI. Passei lá, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar um negocinho aqui na mesa que ela já me bulinou, né? Isso aqui é um chupa-feio porque ela fez Mauá, né? Eu fiz engenharia na Mauá, pra quem não entendeu, tem rixa essas duas faculdades, mas tudo bem, mesmo assim eu não desconvidei o Ale depois que eu descobri isso. E eu fui ali fazer a engenharia na FEI, porque o meu pai queria, né? E eu também... não sabia nada, a gente é muito novo, não sabe nada. Eu fiz ali durante 2 anos a engenharia e, putz, cara, fiz algumas matérias ali que se eu falava, meu, isso aqui acho que não é pra mim, por que eu vou usar isso e tudo mais? E nesse caminho, ao mesmo tempo, para você ser... Eu queria muito prestar para a Polícia Federal e para você ser esse tipo nessa área de segurança, você tem que ter uma faculdade. E aí eu fui meio que equalizar os dois, né? Só que no fim isso não deu certo, porque eu fiz 2 anos e eu falei pro meu pai, pô, não dá, não é isso que eu quero, etc. Eu quero seguir outro caminho, então eu vou fazer... Eu já conhecia a metodologia da FEI, aí eu prestei o vestibular de novo, passei, fui fazer... Só que eu também estava aqui perto de onde a gente está, lá em São Bernardo, né? Isso é muito difícil, de caminho... Já começa... Só que eu sou um cara muito batalhador, né? Isso já cansa demais e tudo mais. E aí eu fui fazer no campus de São Paulo. Então, ali realmente começam as origens do que eu construí, de onde eu cheguei. Hoje estou com 33 anos. Que eu fui fazer ADM, fiz ADM. Nos 2 últimos anos de ADM, você tem que fazer um estágio obrigatório, né? Eu fui fazer na primeira entrevista de estágio. Eu era cru, não sabia nada de trabalho, de emprego. Meus pais a gente veio uma situação mais de baixo, né? Eles ansiosos, etc. Na primeira entrevista que eu fiz na Siemens, eu passei para o estágio na área da healthcare, para trabalhar na área médica, na área comercial, sendo estagiário dos vendedores. E o que acontece? Eu lembro que eu falei para vocês que eu tinha aquele jeito muito ambicioso, aquela coisa para frente, eu queria viver aquela vida dos filmes, eu era apaixonado por ter fazer isso, né? Hoje eu brinco com as marcas todas que a gente tá, as marcas que estão no conselho é literalmente o Happy Nation, né, da música. E quando eu fui lá fazer na área médica, eu percebi que, poxa, os caras vendiam ressonância magnética, ultrassom, esses equipamentos, milhões de dólares. Né? E o que acontece? O vendedor que tem essa possibilidade, era um cargo muito cobiçado, ele ganhava muito com uma comissão
relativamente bem. Então eu vi com o vendedor ganhando valores muito altos, que era realmente aquilo do tipo, poxa, a sociedade tem um ganho de valor, sei lá, um salário, né, para aquela época, 10 anos atrás, assim como hoje, só que os caras só eram fora da curva, realmente era uma puta de uma oportunidade, né. Fiquei meus 2 anos no estágio, aprendi muito, passei muita raiva, cansaço, porque o pessoal joga tudo em cima do estagiário. E falei, isso não é para mim. Mais um ano antes de acabar o estágio, tava na época de começar a... Tava tendo o boom de Smart Fit, de academia, de treino, etc. Eu treinava numa academia onde eu entrava, eu pegava tétano, se eu olhava pra mão, assim, eu pagava R$20 a mensalidade, uma academia de bairro, assim, não tinha estrutura, e tava começando essa época de booms de academias por um preço mais acessível, que era a proposta, acho que era a proposta de democratizar, né, as academias, que foi que a Smart Fit explodiu, e entrou o boom, né, de treinos e etc. E um ano antes de acabar esse estágio, eu tinha esse apelo, eu gostava de treinar, eu gostava de ir pra academia, e eu comecei a entender, a aprender como que era o suplemento, né? Tanto é que um dia um cara colocou um pote vermelho com cápsulas dentro, eu falei, meu Deus, o que é isso? Nada mais era que aminoácido, né? Não sei se eu tomasse aquilo ia dar problema ou não. Ele me apresentou um pote de aminoácido da Integral Médica, foi os primeiros contatos que eu tive assim com suplementos, né? E essa pessoa que me apresentou isso, eu treinava, era um personal daquela academia, ela me apresentou uma loja no centro de São Paulo, que essa loja vendia no atacado. Eu não conhecia esse negócio de atacado, B2B, nada disso, né? E eu fui lá uma primeira vez e primeira coisa que eu falo aqui no podcast para vocês, galera, tenham sempre um jeito simpático, e mesmo se vocês tomarem uma porrada, fiquem sorrindo. Esse jeito simpático e esse jeito educado de saber se portar vai abrir muita porta. Foi aí nessa loja que me abriu muita porta, onde a gente começou a ficar amigo. Ele falou, olha, você consegue um desconto maior, uns 40%, se você comprar em quantidade. Aquele dia eu tive uma ideia eu não tinha o dinheiro para fazer, comprar no atacado, mas eu resolvi abrir um e-commerce na sala de casa. Isso que eu ia perguntar, porque eu vi que o seu primeiro empreendimento foi na sala da sua casa mesmo. Foi na sala da minha casa. A lei permitia que você abrisse um CNPJ de e-commerce na própria casa. Eu abri e transformei a sala da minha casa num e-commerce. E como que eu fiz? Eu tirei foto da loja inteira e coloquei na vitrine do meu e-commerce como se fosse meu. Nossa, eu já fiz eu comecei ali um pequeno dropshipping. Então o cliente... Eu fui para essa jornada trabalhando na Siemens, abria o e-commerce, fiz isso. O cliente comprava, né? Começou a ter 1, 2, 3... Me aventurei, 1, 2, 3, 4 vendas. Eu estudava das 7 às 11 e entrava no estágio às 13. Eu tinha das 11 às 13 para ir para a loja, comprar os pedidos que tinham havido no dia anterior, leva para Siemens, volta para casa, embala e tal, dava pro meu pai levava no correio, de manhã meu pai levava e eu ia para a faculdade de novo e fazia o ciclo, né? E enquanto eu estava trabalhando na Siemens, enquanto eu estava na faculdade e alguém mandava mensagem, eu estava começando a aprender o que era Instagram, saque, etc., eu já tinha um senso de grande, né? Então o cara mandava e falava assim, vou passar pro departamento de saque e falar com o Renato. Quem que era o Renato? Dica para vocês, galera, isso funciona. Então, você precisa fazer isso no começo. Você precisa ter o senso, parecer grande, né? Sim. Então, eu fiz isso por muito tempo. Até que meu pai falou, começa... Eu não sei se isso aí vai dar certo, etc. Galera, eu faturei em um mês, né? Resumidamente aqui por causa do tempo, R$60 mil. Eu ganhava Meu Deus, na sala de casa. Eu ganhava R$1.300 de estágio, galera. Então, assim... foi aí, então, que a jornada com o suplemento começou, a jornada com começar a entender como era a plataforma de e-commerce, sistemas, aplicativo, estava muito embrionário. E como que foi também, porque por mais que você faturou bastante, né, teve esse começo, teve esse desenvolvimento e você citou que a sua família é de classe baixa, Sim, né? Era de a gente classe veio de baixo. Sim. Como que foi também para você seguir esse caminho totalmente inovador dentro do seu ambiente, né? Isso para mim, galera, falando para vocês, é o que me deu o gás, né? Então é o que me deu 100% gás, porque minha mãe é professora, meu pai é um pequeno empresário, classe baixa, classe média, como vocês querem considerar, assim, nunca nos faltou nada, passamos uns momentos de dificuldade, sim, mas nunca tivemos os luxos que a gente consegue enxergar nos filmes, né? Isso foi acontecer há uns últimos tempos atrás, quando, contando a história aqui para vocês, vieram várias empresas, mentorias, Mais.Mu, etc, enfim. E isso para mim foi uma novidade, mas era o que ao mesmo tempo mantinha vivo e motivado, porque eu queria ter o que meus pais pudessem provar, entendeu? Daquilo que a gente
via nos filmes. E essa jornada de ser simpático, de ser assim, de sempre estar querendo procurar novidade, fez com que o dia eu chegasse nessa academia que eu treinava, que você pegava tétano quando você entrava, e um amigo meu virou e falou assim pra mim, olha, Lê, tem 2 amigos da minha namorada que estão pensando num projeto, fazendo um projeto na faculdade, que eu acho que você que gosta dessas coisas pra frente, novidade, deveria ir atrás. Nesse dia, eu lembro, eu tava treinando, eram umas 8 horas, eu cheguei em casa, eu pesquisei, descobri quem que era, que hoje ele é meu sócio, né? Lógico, eu não tô lá mais na operação, mas continua meu sócio, que era o Otto. Então, da Mais Mu, né? E eu mandei uma mensagem, eles estavam pensando nesse projeto, estavam desenvolvendo esse projeto aí, já ele e o Neto, na faculdade, né? E aí eu mandei uma mensagem por e-mail e, por Deus, glória ao Senhor, ele respondeu de uma forma muito profissional. Admiro o Otto, assim, pelas oportunidades. Hoje um cara cresceu, tá muito cobiçado, etc. Todos nós trabalhando bastante. Mas naquela época ele respondeu. E isso foi o momento que mudou a minha vida. Para sempre, assim, eu não esqueço. A gente marcou uma conversa de 6 horas ali no Shopping Bourbon. Eu não sabia, eu era um molecão, assim, puta, cheio de espinha na cara, meu Deus do céu. E eu não deixava ele falar, não sabia falar, não sabia nada. Então a gente marcou essa conversa e foi muito legal, porque o cara foi sempre um cara muito humano, muito gente boa. E essa conversa aí a gente realmente começou a unir forças, né? Eu queria realmente trabalhar, eu queria realmente fazer parte. E na época a gente tinha eu tinha no meu e-commerce, o e-commerce estava girando. Eu comprava tudo com o cartão do meu pai para pagar para frente, né? E tentava antecipar ao máximo com os intermediadores de pagamento tudo que eu vendia, para ter um fluxo, né? Um ciclo de fluxo. E aí, o que é legal falar para vocês? Eu tinha um contrato de ECDEX, que é um contrato que hoje não existe mais, dos Correios, que ele dava um baita desconto. Então, por exemplo, você vai no Correio hoje, ali no balcão, você paga R$15,90 para entregar em São Paulo em um dia. O ECDEX era também entrega em um dia, só que era R$9,90. Então a gente começou a utilizar o contrato da loja, do e-commerce que eu tinha feito, para despachar os pedidos da Mais Mu. Eu tava bem no comecinho, uma loja do UOL, a gente só tinha uma garrafinha de baunilha e morango. Então, assim, foi aí que tudo começou, foi aí que tudo se iniciou. Dali para frente foi um período, acho que os 5 anos para frente foram... Eu fiz 10 faculdades em 5 anos. Né? Eu fiz 10 faculdades? É dizer como eu fiz 10 faculdades em 5 anos. Então, você aprende sobre tudo. Você aprende sobre se relacionar, sobre falar, sobre gestão de time, sobre criação de marca, sobre ponto de venda, sobre precificação, sobre fazer eventos. E tudo na prática, tudo né? na prática. Isso é a melhor coisa. Tudo na prática. Foi aí que a gente desenvolveu juntos outros sabores de whey, outros produtos que não tinham whey, que a gente colocou whey. E aí a gente foi, ao longo disso, desenvolvendo outras categorias, compramos marcas, vendemos marcas, compramos uma Holy Nuts, vendemos a Holy Nuts, aprendizados, né? E durante esses 5 anos eu falo que são 10 faculdades em 5 anos, foi muito aprendizado, onde eu tive a possibilidade de exaltar ali as coisas que eu sou bom. Eu sempre fui muito bom com pessoas, seja em montar time, seja em motivar time, seja em liderar pessoas, assim, trazer para dentro, né? Eu acredito que é uma qualidade minha. E também eu acho que foi quando a gente aprende muito sobre negócio. Sim. Né? Eu acho que eu aprendi muito sobre negócio e principalmente fazendo feira. Eu adorei, fiz a primeira vez que eu fiz a Natural Tech, eu não sabia o que era uma feira. Eu adorava ficar num stand que era 2x2, pequenininho. A gente começou ano passado, quantas marcas a gente não fez o stand? Mais de 150 metros, né? Então, assim, toda a evolução muito pequena, mas que a gente chegou em algum lugar. Muito legal. E até puxando esse gancho que você falou, né? De como que você virou sócio da Mais Mu, mas o que você analisou na hora de aceitar entrar numa sociedade, né? Então, o que você também pode dar de dica quando a pessoa tem essa oportunidade na mão? O que vocês analisaram? Tanto, porque eu entendi que foi uma conversa de 6 horas ali, né? A gente plantou a semente, Exato. né? Ali eu plantei a semente. Essa é a melhor pergunta, e aí eu acho que isso eu aprendi ao longo do tempo também, que outras pessoas me mostraram, e você tem a capacidade de analisar informações também e entender. Galera, o que vai realmente te deixar rico, mudar a sua vida, é equity. Equity é um negócio fantástico, né? Então, você planta, não é do dia para a noite, mas você planta, você ter equity, você entende como que é a dinâmica no mercado, né? De compra de empresa. Então, você está faturando tanto, às vezes vem um cara que compra 2, 3, 4 vezes receita, vezes o quanto você fatura. Então, assim, o que vai mudar a sua vida, o que vai te dar um pouco mais de segurança, é você fazer parte
Não é no gogó, tem que ser no papel, galera. Tem que ser realmente sócio, equity. Então, você ter equity de empresas, assim como bons investimentos, que você pode se falar que é acionista, né? Equity, é o que muda a sua vida. Então, realmente, para mim, fazia sentido. É uma coisa que eu sempre briguei. Fazer parte mesmo. A gente tem que ser valorizado, porque hoje tem muita gente que, às vezes, você quer construir negócios, etc., e o cara não quer te considerar. A hora que ele menos der uma estouradinha, porque o dinheiro é foda, né? A hora que ele der uma estouradinha, ele vai fazer assim, você, ó. Exato. Então, sejam espertos, sejam inteligentes, tudo no papel, e equity muda a vida de vocês. E com o equity também vem responsabilidades, né? Ixi. Como que era essa divisão? Como era e como é, né? A divisão de responsabilidades e divisão também de prejuízos, lucros, enfim, no começo e agora com a marca crescendo, né? E se tornando essa gigante que é no mundo dos suplementos. Então, já fazem... Hoje a gente está em 2025, já faz quase 2 anos que eu saí lá da operação, né? Mas no começo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, porque é uma jornada muito gostosa. Mas, assim, galera, muito gostosa mesmo. A gente era muito brother, a gente era muito amigo, a gente fazia tudo junto, a gente viajava junto, a gente tomava decisões da empresas sobre contratações, criações, etc., tudo junto. Então, era um aprendizado muito gostoso, porque você faz parte de uma família. Sinto falta que isso se perdeu, mas você faz parte de uma família. E isso te deixa muito poderoso como ser humano para você alcançar suas conquistas, seja no mundo pessoal, profissional, familiar. A gente se dividia as decisões mais estratégicas para a empresa. Nós tomávamos nós 4 e cada um foi construindo seu departamento, né? Então, cada um tinha suas responsabilidades. Mas uma das coisas que foi bom foi que a Mais Mu sempre no começo... eu como pessoa, mais no começo, ela sempre se financiou, né? E ela teve um financiamento também por parte dos pais, né? Não dos meus... uma única vez eu coloquei dinheiro, mas anteriormente, eu não preciso falar com mais propriedade, precisaria perguntar para os meninos, teve um apoio dos pais, né? Então, para começar. Então, você vai para o mercado financeiro ou você vai empreender para correr risco, né? Sim. Aí depois, quando as coisas ficam grandes mesmo... elas crescem, etc. Aí realmente o negócio fica de gente grande e você precisa ter o que todo mundo procura hoje, que são captações, sócios, etc. Né? Então a Mais Mu passou por pelo menos 4 captações, foram mais, tá? Mas falando resumidamente aqui, para que pudesse chegar no patamar que chegou, né? Principalmente ter estoque, contratação de novas pessoas, etc. Até que recentemente a BAT, que é a maior empresa de cigarro do mundo, né? Cigarro, né? Percebeu ali que tinha uma oportunidade, ela tem uma holding que ela faz investimento em marcas, né? E ela fez um investimento considerável na empresa, adquirindo um pedaço. Mas aí, isso aí foi nos últimos 3 anos e já no último um ano e meio eu decidi sair da operação, até porque eu estou em outros caminhos, fazendo outras coisas. Eu observei outras oportunidades e diferenças de pensamentos, né? E a gente tomou as decisões aí juntos. Sim. Mas você fez parte, né, desse crescimento 10 todo. anos. E é muito legal. É muita coisa. É muito legal ver isso, porque, pelo que você contou, começou como ideia entre eles, né? Que você entrou, aí o estoque, vale ressaltar que o estoque da Mais Mu foi para a sala da sua casa. Putz, cara. E aí, isso agora, foi... tipo, só em 2024 faturaram mais de 80 milhões de reais. Exato. O que você, na sua visão, você acha que foi a virada de chave para ser essa marca de suplementos tão gigante, tão rápido? É marca ser bonita e engraçada, né? Democrática, né? O Otto fala muito isso, né? Sim. Que é para todo mundo, né? Então, minha mãe pode comer os produtos, meu pai pode tomar whey, os filhos gostam do Choco Wafer, que é famosinho, né? Então, assim, eu acho que foi um pensamento de todos nós, né? Os meninos continuam com essa missão aí, mas eu acho que foi realmente democrático, né? De ser para todo mundo, né? Tem a equipe... Hoje tem um comercial parrudo, tem uma equipe de marketing parrudo, então, o Rafa tá lá fazendo um trabalho. Então, assim, foi isso. Acho que esse foi a principal coisa, de ser... Você chega no mercado, você vê uma vaquinha azul... Não, eu comecei a consumir por conta do design, eu assumo isso. Entendeu? O designer conta demais. A irmã do Neto fez o design da vaquinha, a Rafa, né? Pô, assim, eu, na minha opinião pessoal, realmente isso, né? Sim, que porque é as outras embalagens, elas assustavam um pouco. Era um negócio que você ficava assim, que é meu o que, Deus. é o que o Otto fala, né? Que é o que todo mundo acha que você for consumir whey, né? Sim. 10 anos atrás, principalmente, que era bomba, né? Uhum. Tem mãe ainda que vai falar, pô, tu vai tomar isso, tá tomando bomba, né? Exato. Essa foi a ideia, principalmente lá do Otto, de quebrar o paradigma de whey não é bomba, né? Mas é isso. E olhando para sua trajetória, quais aprendizados lá do começo que você carrega com você até hoje como base para os seus negócios? Sempre no papel, nunca no gogó. Senhoras e senhores, sempre no papel, nunca no gogó.
se blinde. Quando você não tenha os seus ovos numa cesta que vem apenas de uma galinha. Tente ter 5, 10 galinhas botando ovos para você, porque o mundo gira, né? Algumas coisas dão certo, outras coisas dão errado. E o tempo não para. O tempo é seu maior ativo, não tem como a gente parar ele, mas a gente tem como controlar, né? Então eu sempre penso em cenários. E eu não penso eu penso muito, lógico, onde eu quero chegar, pensando positivamente. Mas eu penso sempre no cenário negativo, nas coisas que vão dar errado. Se der errado, o que eu posso ter? Se der errado, onde que eu estou garantido? Se der errado, onde que eu estou garantido? Porque é muito mais difícil numa escala, num gráfico, de 3 coisas darem errado ao mesmo tempo. Então, se você tem só uma e deu errado, putz, você vai perder tempo, depois vai ter que se levantar. Mas se você tem vários, uma deu errado, você tem outros, e você continua indo para frente. Isso não te atrasa. Principalmente para quem está começando, quem começou de baixo, quem é pequeno. Você precisa controlar, você precisa otimizar ao máximo o uso do tempo. Você precisa crescer numa velocidade rápida, entendeu? Não adianta você querer fazer dinheiro, lógico, não tem tempo para isso, mas se você fizer dinheiro, que é muito importante. Odeio gente hipócrita que fala que dinheiro não é importante. Se você, dinheiro é extremamente resolve problemas, dinheiro é né? extremamente importante, te dá liberdade, te traz felicidade, sim, te proporciona momentos agradáveis. Eu gosto muito, deixa o ambiente muito mais leve, sabe, para tudo. Então, dinheiro é importante. O cara que fala para mim, dinheiro não é importante, sai de perto de mim, cara. Você não vai fazer negócio comigo, você não tem meus princípios, sim. Entendeu? Uma coisa é você ter caráter, outra coisa é você pensar que realmente você tem que ir para frente. Isso é um pensamento mais liberal. E eu sou assim, não tenho medo de falar e eu penso. Então, tudo no papel, tudo realmente no papel, nada no gogó. Diversifique sua vida com o que você está plantando. Algumas coisas que você tem mais risco, outras coisas que estão menos risco, mas um pouco mais garantidas. E assim você vai colher depois lá para frente. A lei da semeadura nunca falha. Exato. E depois da MaisMu, você também... Assim, empreender é resolver problema. E você sempre teve isso na sua veia. Mas acredito que depois da MaisMu, você virou uma referência ainda maior em questão de resolver problemas. Sim. Qual foi o momento que você percebeu, putz, eu sou uma referência nisso e eu tô pronto para começar a mentorar, ensinar outros empreendedores? Acho que essa é a melhor pergunta que você está me fazendo, né? Porque a melhor coisa que eu fiz foi ter saído da operação. Assim, financeiramente, nos últimos 2 anos, fiz uma explosão. Mas por quê? Primeiro, eu realmente tinha o conhecimento de como fazer, eu gosto de entender as coisas, etc. Eu pego tudo isso para mim. E eu comecei a perceber que, mesmo ali na operação, muita gente já me mandava mensagem, perguntava, etc. Ô, Ale, como é que você fez? Ô, Ale, você pode me ajudar? Ô, Ale, vem falar aqui sobre as coisas, vem falar sobre... E eu acabava não podendo fazer. E às vezes que eu fazia tudo sem monetizar, sem realmente... Porque não era a minha função principal, né? E teve uma conversa, acho que 2 momentos muito marcantes que eu tive com sócios que me desanimaram muito. Né? Mas, assim, me desanimaram muito, assim, não Por só... quê? Porque, assim, eu acho que... Eu não vou dar detalhes aqui, mas eu acho que uma delas foi uma falta de respeito muito grande por divergência de pensamentos. Falta de respeito mesmo. Quando você perde o respeito. Só que eu sempre fico igual o Wazowski, sorria cena, sorria cena. É assim que você ganha, galera, desse jeitinho. Você tem que derrubar seu inimigo com um sorriso. Não adianta você querer brigar, levar para você, não vai te levar a nada. Você vai até perder razão, principalmente se você tem menos dinheiro que essa pessoa, né? Depois que você tem mais dinheiro, aí você fica tranquilo, né? Olha lá o dinheiro sendo, infelizmente, um divisor de águas novamente, né? Então, esse momento me marcou muito, principalmente das minhas opções, e eu vi os amigos que também tinham empresas que estavam no mesmo ramo, com pensamentos iguais aos meus, e as pessoas com quem eu estava trabalhando com pensamentos diferentes. Falei, tem alguma coisa aqui que não vai dar certo qualquer hora, porque o corpo também dá sinais, né? Mas teve uma conversa, uma vez, que eu entrei numa sala, e eu não vou falar o nome dele aqui, ele virou e falou assim, eu sou um cara apaixonado por carro, tá, galera? Hoje eu já tenho, antes eu não podia ter, né? Isso é muito legal, mostra evolução, né? Sim, a gente vê aí, sonho de criança, né? O cara andando de Ferrari, o cara andando de Porsche, você quer ter essas coisas, né? E na época eu não tinha possibilidade, né? Não estava crescendo ainda, etc. E a gente entrou numa sala e a pessoa virou para mim e falou assim, eu nunca vou esquecer até o final da minha vida. Ele virou para mim e falou assim, Porsche não é pra gente. O dia que ele virou e falou isso, cara... E você? Na minha frente, assim, eu... instruído como fui treinado a ser, né, sempre para vencedor com um sorriso no rosto. Você sempre fala, não, tranquilo, de boa, tá bom, beleza, não, beleza, tal. Só que por dentro eu falei assim, putz, aqui
que acho que acabou pra mim, sabe? Porque o dia que eu não esqueço, ele falou assim, Porsche, meio que tirando onda assim, né? Porsche não combina pra gente. Nós estávamos em 4, né, na sala, ele virou assim, pensou, não, Porsche não combina pra gente. A minha vontade era ter falado pra ele assim, Porsche não combina com você, mas combina comigo. Mas eu fiquei quieto. Sim. Dali pra frente, foi quando eu falei assim, vou fazer diferente. Eu vou mudar o jogo totalmente. Se pra você o que você tá ganhando tá bom aqui, ótimo. Se Porsche não combina com você, ótimo. Se você tem pessoas dentro da sua casa que talvez mandem mais dentro de você, ou dentro da empresa que tá errado, que não deve mandar aqui, então ótimo. Eu não falei nada disso, mas eu sei que é assim. E nesse momento pra frente, eu decidi tomar meus caminhos de forma educada, porque você nunca fecha a porta, não briguei, não falei nada, etc. Eu decidi, né, falar assim, bom, vou fazer outras coisas, porque aqui já não condiz com o que eu quero. É como se você tivesse você fosse um foguete. Você nunca pode perder, galera. Se você acredita na sua intuição, em você, no seu jeito, você nunca pode deixar que uma pessoa do lado vire e fale que vai jogar para baixo. Então você é um foguete apontado para cima. Às vezes a pessoa já percebeu, ela não quer que você cresça. Então fica parecendo uma pedra puxando você para baixo, entendeu? Então, nesse dia, eu, com bom relacionamento, boa educação, aceitei, fiquei quieto, tranquilo, de boa. Falei, vamos fazer outras coisas, vamos pensar diferente. Mas aí eu já comecei, escondido, quieto, plantar, em silêncio, outras coisas. Mas isso que você falou é muito verdade, porque o ambiente, ele te influencia muito. Demais. E às vezes as pessoas... Tem pessoas maldosas, mas às vezes elas não têm nem consciência que elas estão te puxando para baixo, sabe? Porque elas ficam assim, eu não posso... Se essa pessoa despontar assim, vai mostrar que eu tô muito para baixo. Então, se ela continuar onde ela tá, para mim, a gente tá igual. E as pessoas as pessoas não percebem que elas influenciam todos que estão ali ao redor. Então, eu acho que a sua atitude, ao meu ver, fez muito sentido, sabe? Porque uma atitude muito eu acho que você madura. tem que respeitar. Se a pessoa quer se manter naquele nível que ela tá, ok, cada um tem as suas escolhas. Exato. Mas se você quer subir esse nível, subir essa referência, digamos assim, realmente você tem que pular para um outro ambiente. Exato. Assim, eu acho que eu mantive a educação, respeito, você não precisa... Quietinho, entendeu? Lógico, dói, você dói, pô, cara. Mas eu percebi aquele momento que não era o... Sabe? Eu já tinha outras coisas que eu percebia lá dentro que, sabe? Pô, às vezes a galera tinha mais medo do que propósito, sabe? Fica às vezes mais porque tá ganhando salário, tem segurança, não tem como fazer outras coisas. E assim, a vida é sobre correr riscos, né? Então, quando eu já estava um pouco mais confortável, porque eu sempre vim implantando network, é a palavra que eu mais falo para todo mundo. Tenham network, galera. Se exponham, visitem lugares, façam relacionamento, sejam educados, saibam se portar. Você vai ser mais aceito num lugar onde você está sozinho e é a primeira vez. Mas você vai conhecer pessoas, oportunidades. E essa pessoa conhece uma pessoa que pode te abrir uma porta. Então, o network mudou a minha vida. Então, eu já estava plantando. Muito legal. E quando isso aconteceu, eu falei assim, olha, eu já comecei a plantar e fazer outras coisas. E aí eu comecei realmente criei coragem e virei e falei assim... Comecei a me posicionar aos ajudas do networks, falar assim, olha, galera, eu tô fazendo algumas mentorias agora, né? E eu posso ajudar e etc. E no começo, você não precisa cobrar caro. Muitas vezes, até para palestras, etc., em lugares importantes, eu sei de pessoas que fizeram isso e são estratégias, vale até você pagar para participar, porque você precisa criar autoridade. E algumas mentorias no começo eu não cobrei nada. E eu fui essa pessoa que eu tô sendo aqui. Trouxe todo o conteúdo planejado, sempre, chega no horário, apresente, etc. E essas pessoas começam a gostar do seu trabalho, essas pessoas começam a falar do seu trabalho para outras pessoas que estão com o mesmo problema dela. Sim. E aí é para essas pessoas que você começa a cobrar. E aí isso começou 1, 2, 3, 4. Depois da quinta eu fiz 5 que eu... Depois da quinta eu comecei a cobrar. E o valor que eu coloquei, as pessoas começaram a pagar. Nesse momento eu falei assim, olha, tem uma oportunidade muito grande aqui. E quando eu estava na 7ª, eu estava correndo risco, com medo, etc, porque tinham várias coisas acontecendo, você tem que você tem que tomar decisões, eu estava saindo ali da operação, etc. Um clima ruim, sabe? A gente está super bem, mas um clima não era realmente ali o lugar.
eu tinha muita facilidade. Pô, eu fiz uma Natural Tech com os meninos lá na Mais Mu, adoro. Todo mundo vinha, olha, tira uma foto, adorava. Se exponham, galera, isso é super importante, sejam sempre muito educados. Independente da pessoa que vier, do mais baixo nível ao mais alto nível, se exponham, tirem foto, sorriso no rosto. Cansado você fica quando você chega em casa. Exato. Ninguém precisa saber disso, né? Depois da 7ª, eu realmente falei assim, tem uma oportunidade aqui. E aí eu realmente comecei né? Eu nunca esqueço que eu sempre fazia tudo quieto, em silêncio. Mas o negócio... Por quê? Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de vencedor. O seu inimigo tá te olhando o tempo inteiro, galera. Você não precisa mostrar o que você tá fazendo. Enfim, ele acha que ele vai te derrubar. Mas você já tá plantando... Lembra da história de várias galinhas? Sim. Você tava semeando? Até que teve um dia que a gente chegou na sala e falou assim, olha, vamos cada um aí, você vai fazer suas coisas, etc. Nunca esqueço que ele falou assim... Ele falou pra mim assim, não vai mudar nada. Continua aí, sócio, tá? Não vai mudar nada. Pra mim, mesma coisa. Tá? Eu falei, não, beleza. Tal. Eu já tava com 2 puta advogados me assessorando. Eu falei, nossa, você não fala nada, tal, pá, fica quieto. Top demais. Foi a melhor estratégia, deu tudo. Nossa, por isso que é muito bom você ter contatos, ser bem assessorado. Eu fui no dia seguinte, que tava tudo escrito, resolvido, tal, no papel, bonitinho, igual no você papel, falou, né? bonitinho, pá, de boa. No dia seguinte, Instagram, mas assim, eu acho que aquela semana eu postei umas 12, 14 mentorias em vários lugares, com vários clientes. Então tudo antes de vocês assinarem esse papel, tudo era no boca a boca, você não tinha soltado ainda? Não, eu não tinha soltado ainda. Absolutamente nada. Pra achar que eu ia cair, assim, né? Entendi. No dia seguinte, tava tudo assinado, eu dei um choque, acho que eu dei um choque porque eu comecei a postar com empresas grandes, etc, e tudo mais, e assim, com coisas grandes mesmo, né? Aí eu acho que o nego sentiu, né? Mas isso são estratégias muito boas. E aí, numa dessas, eu tive a oportunidade de uma indicação de fazer a mentoria com o pessoal da Gudei, com a Manuela City, com os meninos. Só que o projeto era tão grande, tão bom, que eles precisavam de tanta ajuda, que eu realmente fiz a mentoria, etc, e eu entrei de cabeça no projeto. Do tipo assim, olha, ó, vamos fazer um combinado? Você vem pra dentro, precisamos de você, muito bom, etc. Isso lá atrás, né? Muito bom. E você também, vamos falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu te cobro isso. A gente faz isso pra chegar em um patamar legal junto, né, no papel. E você continua fazendo suas coisas. Foi isso que mudou o jogo pra mim. Porque eu pude continuar fazendo as coisas, modelo híbrido, que eu chamo, né? E ainda estar lá. Aí, eu plantei semente em tudo quanto é lugar. Que é o que você falou que é o mais forte, né? Isso, ter vários negócios ao mesmo tempo. Nós saímos de R$400 mil de faturamento no mês para 5 milhões no mês. Esse último mês aí a gente teve faturamentos expressivos, 5 milhões no mês. Meu Deus! Na Gudei. Então, assim, e ao mesmo tempo, as coisas foram escalando. E eu comecei a perceber que as pessoas que falavam entre elas de quem queria a mentoria eram influencers e grandes empreendedores. Não foi o pequeno. O pequeno também aparece, lógico, mas começaram a ser os grandes. E aí eu comecei a virar uma referência. Por quê? Porque às vezes o empreendedor junta um dinheiro sofrido ou tem dinheiro, uma quantidade de dinheiro, etc. Hoje, a minha mentoria, a gente ajuda aí desde a abertura do CNPJ até a entrega no cliente final, a gente fala mais sobre isso, mas hoje a minha mentoria é principalmente para evitar que o empreendedor não faça cagada com o dinheiro. Você tem os shortcuts, né, para fazer, você tem um modelo de e-commerce, tem um modelo de ERP, você tem um operador logístico para você fazer sua operação para varejo ou para consumidor final, você tem tudo isso, mas você tem coisas que o empreendedor que está começando ou que está numa jornada e não tem conhecimento, se ele não souber, ele põe o dinheiro e perde. Então, eu comecei a entregar tanto resultado e ficar tão amigo da galera, mostrando precificação, mostrando todas essas estruturas, que os caras falam assim, pô, esse cara me salvou tanto. Esse cara me salvou tanto. Se não fosse por esse cara, acho que o maior movimento que eu fiz, hoje posso falar aqui, galera, por exemplo, a TNG hoje faz mentoria comigo. A TNG é uma puta empresa gigante. Eles são gigantes. Cara, eu fiz esse cara, a gente ficou tão amigo, os donos, eu fiz esse cara economizar tanto, mas evitar de ele perder tanto, mais tanto. Tito, te amo, tá, cara? Que a gente virou tanto amigo, ele me abriu tantas outras portas, que aí eu realmente... Então, olha aqui, vou brincar com vocês, galera. E Gudei, e TNG, e aí veio Jade, Picon, né? E aqui, tum. Cara, isso vira as pessoas todas falando sobre você. E convida para fazer podcast, e convida para fazer palestra, e não sei o que. Isso, você começa a subir. O que você não pode fazer? Nunca conte mentira, nunca venda aquilo que você não vai poder entregar.
Se você é bom, se você sabe entregar isso aqui na mentoria, é isso aqui. Pô, Ale, eu tô precisando, teve um caso agora de um cliente bem grande, eu não posso falar o nome. Ele falou, Ale, você faz? Eu falei assim, eu não consigo fazer. Passa para um parceiro seu. E aí entra uma coisa que eu falo do Network, que é o seguinte, eu criei uma rede de parceiros tão grande, com credibilidade, parceiros de e-commerce, parceiros de RP, parceiros de operador logístico, contabilidade, financeiro, agência de marketing, agência de marketplace. Esse ecossistema está andando ficou tão grande e está crescendo tanto, que as pessoas se falam, você começa a se tornar uma referência. Sim. Né? E nada melhor do que o boca a boca, E né? o boca a nesse boca. momento. Hoje, galera, hoje é dia 25 de outubro. Nós estamos gravando isso dia 25 de outubro, tá? Isso vai sair pra frente. Não fica brava comigo, tá, Rafa? Não, tudo bem. A gente tem que fazer ao vivo aqui e mostrar que a gente é de verdade. Eu não gasto um centavo com tráfego pago. Como assim? Um centavo. Hoje, galera, eu tenho mais de 50 empresas e eu não gasto um centavo. Tudo construído no boca a boca e com indicação. Sério? Todo mundo precisa de ajuda. Mostra pra você, abre os contratos. Todo mundo precisa de ajuda. Eu não sabia disso. E quando você fornece por uma solução com preço que vale, esse shortcut, que é do tipo assim, pô, o cara vou dar exemplo que acontece muito aqui. Eu vou abrir uma empresa. Aí, eu tô pensando em marcar tanto, fazer tanto no preço. Na primeira reunião, eu já apresento para ele, olha, isso aqui você não consegue ir pro mercado B2B. Você não vai ter essa margem, você vai dar problema. Pô, você tá pagando 6% agora que você tá abrindo Simples Nacional, mas quando você vai bater lucro presumido, você vai pagar 22% de imposto. Você tem que considerar isso já agora. Eu evito que o empreendedor se frustre. Ele fica teu amigo, ele te indica para outra pessoa e ele gosta do seu serviço. É o melhor dinheiro investido. Ou seja, não é uma mentoria onde você é coach. É realmente para empreendedor. E nessa jornada, nesse caminho, que eu fui fazendo essas mentorias, como eu tô aqui de frente com você, eu percebi que as pessoas precisavam de outras coisas. E foi nesse momento que eu descobri que eu, Ale, tinha capacidade que os meus pensamentos também estavam certos em algumas coisas que pessoas não queriam considerar. Então, foi nesse momento que eu descobri que essas mentorias, a pessoa precisa de um e-commerce, a pessoa precisa de um sistema, a pessoa precisa de um operador logístico, ela precisa criar a marca dela. Sim. Ela precisa criar logo, comunicar, ela precisa ter esse feeling. O que aconteceu? Quando eu percebi isso, eu realmente falei, cara, eu vou dar um passo a mais. Eu vou criar uma empresa onde eu vou ter pessoas que vão trabalhar comigo, onde eu vou ter designer, onde eu vou ter um cara de marketing. Então, aí foi por isso que a gente estava brincando aqui, galera. Eu acabei criando uma empresa. Foi difícil achar o nome. Mas esse nome que eu vou falar aqui, ele foi pensado porque a maioria das pessoas que faziam mentoria comigo, elas falavam assim, Ale, como é que eu faço isso? Essa frase não sai da minha cabeça. Como é que eu faço? Foi aí que eu falei assim, putz, cara, qual vai ser o nome da empresa? Eu sempre gostei de preto, né? Percebe-se, né? All black, etc. Um nível mais aesthetic, né? E aí eu falei assim, putz, cara, é um tutorial. Como é que eu mostro um tutorial de como fazer para essas pessoas, né? Foi aí que eu falei, putz, e se eu fizer um nome de uma empresa que chama Tutorial? Foi então que eu... Direto ao ponto, eu acabei criando uma empresa hoje de mentoria e consultoria com vários serviços que se chama Tutorial. E essa empresa, você fala assim, Ale, eu digitei no Google lá, Tutorial, não achei. Tem um Y, galera. Eu coloquei um tchan lá, um charme, entendeu? Mas é o caminho das pedras. A gente fala que a Tutorial é um caminho das pedras para o empreendedor que está começando, que já está navegando e o cara que já está voando na velocidade máxima do jato. Eu tenho hoje profissionais que trabalham comigo. Um deles muito especial, quero falar aqui do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos na MaisBu. Sofreu também com coisas que eu não concordo, que foram erradas, mas é um excelente profissional. É um cara assim que eu gosto muito dele. É um cara assim que eu devo muito sucesso, não só financeiro, né? Eu tenho que prometer para você, Rô, que tudo que a gente está construindo, o patamar financeiro novo, a vida, etc., é excepcional. Eu trouxe um designer que trabalha comigo, Gui, fantástico trabalho que a gente está aí de criação de marcas, e essas marcas já estão faturando valores legais, as que a gente criou. Eu prefiro, nessa parte, eu mantenho meio em off, eu não fico divulgando. Vamos esperar a marca criar corpo, etc. E falar assim, quem foi que fez esse projeto para você? Ó. Sim. Então, entendeu? Eu trouxe uma pessoa de tráfego assim, fantástica. A gente acabou de fechar, eu não vou dar muitos detalhes, mas a gente fechou 6 contratos do mesmo segmento, onde nós vamos tocar toda essa parte. Então, assim,
mudou, tá mudando. Agora em setembro, capa da revista Empreenda, falando sobre o mentor que direciona famosos influenciadores, pessoas que estão começando, mas com o intuito de ajudar. Minha mentoria não é, a tutorial não é. O Alexandre Capella tutorial não tem nada a ver com coach, com ter acesso, com... Lógico que você tem que pensar nisso, né, e tudo mais, mas assim, nada a ver com isso e acredito que esse aqui, falei pro Rodrigo esses dias aí, esse vai ser o melhor final de ano das nossas vidas. E eu acho legal uma curiosidade, assim, que fica, porque você, basicamente, a vida inteira, você tem muita experiência com produtos físicos, né? Sim. Principalmente na área de suplementos. Então, quando você teve esse start, vou tentar alguma coisa nova, né? Não vou seguir mais aqui. Por que você foi para o produto digital, para algo novo, nesse caso, a mentoria, ao invés de ficar num terreno que você já estava familiarizado, que era os produtos físicos, no caso dos suplementos? Todas essas empresas... Produção, tá bom aqui onde eu tô? Tá bom? Legal? Você viu que eu sou um cara humano, né? Converso com a galera aqui pra ficar legal, né? Todas essas empresas que nós estamos, com exceção de uma aqui de serviço, nós temos um contrato de serviço, todas essas empresas trabalham com produtos físicos. Só que eu entendi que todas as pessoas procuram ajuda na internet. Uhum. Entendeu? No Instagram é um conteúdo legal ter, e na internet. A maioria das pessoas procura ajuda na internet. Então, por isso que a gente decidiu enfocar mais nessa parte digital. Lógico, a pessoa que faz mentoria, a gente pode fazer encontro presencial, a gente tem isso. Eu gosto muito, eu fiz amizade com tantos restaurantes em São Paulo, sempre gostei de umas coisas legais. Você fica amigo dos gerentes, fica amigo dos donos, e aí criei um ecossistema. Agora eu levo a galera em alguns lugares que são parceiros, a gente faz uma mentoria muito agradável, super bem atendido, mas assim, a maioria das pessoas pede ajuda na internet. Então, por isso que hoje essa questão da mentoria ser digital, de você falar assim que é digital, é só uma forma de oferecer o serviço, né? É a comunicação. Já fazem meses, galera, que eu estou focado nisso, né? Eu continuo sócio da MaisMu lá, a MaisMu é SA, eu estou acionista, né? Entre outras marcas aqui que eu já estou como sócio, mas não vou abrir, né? Por questões estratégicas. Lembra que eu falei no começo desse podcast que equity é super importante, né? Então você vai construindo um nome, vai fazendo parte do conselho, pega um pouquinho de equity aqui, pega um equity maior em algumas, depende do momento, do que é oferecido, etc. E aí, nos últimos... Um negócio que é legal falar para vocês. Nos últimos 1 ano e meio, eu vim realizando os sonhos dos meus pais, né? Então, não só esse sucesso, que consequentemente causa um sucesso financeiro, se você é uma pessoa, de novo, não minta, não entrega aquilo que você não pode, etc. Você cria credibilidade, consequência, dinheiro. Vem, acontece, né? Uhum. Agora, em setembro, ninguém sabe, eu não mostrei. Eu viajei para a Europa, não foi uma viagem para o Alê, foi uma viagem de presente para os meus pais. Minha legal. mãe nunca, tem 72 anos, nunca teve a oportunidade disso. Galera, não tenho vergonha de falar para vocês. Foi uma viagem pensada do começo ao fim, nas maiores preocupações, né? Não é gasto, é investimento. Nós fizemos Portugal, nós fizemos Itália, nós fizemos França. As melhores comidas, os melhores hotéis, as melhores experiências, os melhores passeios. Foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz na minha vida, foi ter proporcionado isso para meu pai e para minha mãe. A minha mãe nunca tinha andado de classe executiva na vida, ficou em choque, chorou diversas vezes. Levei minha mãe no Lago de Como, quando ela viu a montanha, assim, ela chorava de uma forma fantástica. Tirei foto, vídeos, registrei tudo isso. Então, assim, é legal ter... Passei por, assim, para chegar até aqui, foi muita porrada. Não foi fácil. Mas, assim, ninguém vê as dores, né? Ninguém está disposto, né, a ver essas dores, mas eu acabei fazendo isso agora, assim, uma sensação de missão cumprida. Anteriormente a isso, na fase da pandemia, eu reformei a casa para meus pais, eu fiz uma piscina para o meu pai, toda de aquecimento solar, com hidromassagem, reformei a casa para minha mãe, que era um sonho dela. Então, assim, como eu falei lá atrás, a motivação maior de ter aguentado as pancadas, vou falar essa palavra não como vitimismo, tá? Mas humilhações, com certeza aconteceram algumas, você engole isso e vai para frente. Tudo isso que eu fiz teve a motivação dos meus pais. Então é isso que me manteve ali, acho que focado e estruturado.
aproveitando, só antes de você falar outra coisa, eu sei que o tempo também é curto, tem 4 momentos que eu acho que como ser humano, você, como homem, te marcam, né? O primeiro deles é ficar quebrado financeiramente. O segundo deles é uma traição de uma mulher. O terceiro é uma traição de um amigo. E o quarto, qual é? Na minha concepção, é a perda do pai. São esses 4 eventos que são extremamente marcantes. 3 eu já estou calejado. Infelizmente, tem um que não tem treinamento, que é a perda do pai. Esse daí eu acho que não existe treinamento no mundo que você vai ter. Vai ser o momento mais difícil da minha vida, vai ser o dia que eu perder meu pai. Porque eu vou perder o quê? O meu melhor amigo e vou perder a fonte de motivação de fazer mais. Então, são esses 4 momentos. Eu acho que esses 4 momentos na vida de um homem é o que te torna acima da média, é o que te deixa calejado, é o que te deixa maduro, é o que te traz qualidade para o que você está fazendo. 3 deles, já passei assim, você já fica calejado. A perda do meu pai não tem treinamento, vai ser o maior divisor de águas da minha vida. Não, sobre isso não tem nem o que falar, assim. Mas acho legal que você comentou, por exemplo, o primeiro tópico, que eu acho que está alinhado aqui, que é a questão de ficar quebrado financeiramente. Você já faliu algum negócio? Não. E como que foi esse ficar quebrado financeiramente? Porque eu vim de baixo. E você fica muito tempo, muitos meses, com dinheiro limitado. É dinheiro para aquilo, sobra pouquinho, ou não sobra, Sim. e você vai tocando. É uma merda. Desculpa o palavrão, viu, produção? Então, assim, demora. Demora. Para quem... assim, eu falo para vocês, galera, não deixem de construir o patrimônio, de viver, de realizar os sonhos também é super importante, mas construam um patrimônio. Maturidade no ser humano é ter 5 mil reais na conta, 500 mil investido e 250 ali para você fazer um patrimônio de um imóvel. Sei lá, tô falando um número aqui. Pode ser 1, 10, 5, 10, 20 milhões. É preciso entender a dinâmica. Maturidade do tipo, pô, eu não tenho nada na conta, mas eu tenho um patrimônio que está rendendo. O Brasil sempre pagando juros altos, altíssimos. Hoje, pagando 15% ao ano. Pô, entendeu? Você coloca R$1 milhão, quanto te dá por mês? Entendeu? Já dá 2 salários aí de um analista, tá? Pô, entendeu? Põe 2, põe 3, põe 4, põe 5, põe 5, põe 10. Pô. Então, assim, construam um patrimônio, tenham maturidade, saibam lidar com as adversidades. Eu fiquei por muito tempo ganhando pouquinho, sobra pouco, entendeu? Hoje, 100% sustentando meu pai e minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 72 anos, ficou 2 anos na cadeira de roda, quase perdeu uma perna. Minha mãe é diabética. Isso não estou falando com vitimismo, nem precisa ter dó, nem nada, mas assim, eu passei perrengue, galera. Eu moro numa casa que tem 3 escadas. Tira da cadeira de rodas, põe no banho, tira do banho, põe na cama, tira da cama. Foi brabo. Entendeu? Fora do tipo assim, e porrada, e coisa que deu errado, e cliente, e estresse, e sócio, e pensamento diferente. Tá? Então, assim, não foi uma jornada fácil. Entendeu? Se perguntar pro meu pai e minha mãe hoje, são 100% sustentados por mim. E é o maior orgulho que eu tenho. Isso é muito legal. E é uma coisa de você se orgulhar mesmo. Sim. Assim. Mas uma curiosidade que ficou uma vez que você compartilhou todos esses pensamentos, né? Como que você, Alê, também equilibra essa questão de você empreender e correr risco e ter essa ambição, que eu entendo que é uma ambição que sempre vai estar crescendo, porque você sempre consegue evoluir mais, né, e conquistar mais coisas, com o fato de também dar uma segurança, uma vez que você sustenta os seus pais, por exemplo, e está fornecendo sonhos da família toda. Então, eu acho que é por isso, e por essas outras coisas que eu contei no começo do podcast, que eu fiquei mal, assim, acho que, não sei lá, eu fiquei mal, assim, psicologicamente, porque eu sabia que eu não podia falhar. Em nenhum momento, nos últimos 10 anos, eu falei pro meu pai que as coisas estavam ruins. Nem nos momentos que ficaram ruins. Eu sempre deixei para contar depois o que tinha acontecido. Eu fui falar que eu saí da operação da Mais Mu depois de 1 ano e pouco. Sim. Entendeu? Quando as galinhas já estavam botando ovo em tudo quanto é lado. Só que pai e mãe só acredita que o negócio tá bom mesmo depois que você faz alguma coisa. Minha mãe virou para mim nessa viagem e falou assim, filha, agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza que o que você falou é verdade. Porque assim, galera, não tô falando aqui de nariz em pé. Fazer isso que eu fiz com meus pais não é barato. Mas não é custo. Não, é uma conquista, investimento, é uma conquista. Entendeu? É isso. Então, eu acho que
Eu não tenho uma resposta certa para essa sua pergunta, mas eu nunca deixei meus pais saberem que as coisas... Eu sempre fui pensando na regra das galinhas ali, entendeu? Você vem dali, vem um pouquinho dali, vem um pouquinho daqui. Você tem que ser um bom administrador também, viu? Pô, lançou o iPhone e tal. Você não vai comprar de primeira. Isso não é prioridade, entendeu? Você tem que construir as coisas primeiro para depois ir aos pouquinhos. E baseado na sua experiência como, né, uma década empreendendo e ainda mais, e como mentor, quais são os maiores erros que você vê que os empreendedores cometem? Pô, demorar pra... Esse é legal. Demorar pra demitir a pessoa errada, com medo. Com medo do que as pessoas vão achar. É um pouco chato falar isso, mas realmente se não deu certo, tem que ter uma conversa franca e falar que não deu, não é ali. Tô falando, ninguém humilha ninguém, nem nada. Só que, não é. E às vezes até o empreendedor tá errado, mas para o momento que o empreendedor tá vivendo, não fez certo. E assim... Se você tem um problema... Acho que a maior verdade que eu vou te falar aqui, eu acho que teria evitado muitas coisas. Você tem um problema comigo, Rafa? Não guarda, não. Temos que falar. Pra resolver, né? Senta e fala, eu não gostei disso. Tem como você mudar, não sei o quê. Pô, sabe, eu tô me sentindo. Não guarda, porque isso dentro do ser humano, na mulher, vai cair cabelo, vai dar dor no estômago, vai dar problema no intestino. Assim, o corpo fala, galera. Aquele problema que você leva para casa vira um câncer, entendeu? Vira uma bomba. Te corrói, sabe? Você não dorme, você não tem prazer. Então, conversem. Né? Acho que essas duas coisas... Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas essa de conversar e não deixar acumular. E se contratou alguma coisa errada, não tá certo, demite o quanto antes. Isso é difícil falar, mas é a verdade. É como o sistema funciona. E com certeza, baseado na sua experiência, já deve ter visto 1000 casos, né, sobre isso. E agora você, como mentor, você mentora marcas gigantes, né? Então, igual a gente falou, a gente tem Good Day da Manuela City, né? Com a Manuela City, Aura Beauty com a Jade Picot. A Jade, no caso da Jade, eu troco muita ideia com o Rafa, que é a da Adventures, né? A gente conversa muito, só que no caso da Jade, para vocês saberem, a gente está tocando toda a operação dela, né? Então, ali do pedido pago até a entrega, a gente toma conta ali. Né? Bem legal. E que eu te cortei. Não, imagina. E o que a produção falou? Pode falar. Nada? Me fizeram um sinal desse seu tênis aí bonito. Ah, o tênis, galera. O tênis. A gente tá falando de muitas marcas. Dá pra pegar aqui, produção? Dá pra pegar? Tá pegando? Já? Tá pegando? Aqui, galera, esse aqui, todo mundo tem falado, né? Pô, Lê, mas você só anda com esses tênis agora. O que aconteceu aí? Lembra que eu falei pra vocês que networking é importante? E se você for uma pessoa educada, sabe se portar, quando não for o momento de você se expor, você não se expõe, mas sempre com muita educação, peça, porque o não você já tem. Eu sempre gostei dessa marca aqui, né, a Raze. Então, quando eu não tinha nem um pouquinho de nome, hoje eu tenho alguma coisinha, eu comprava. Sempre gostei, né? E eu fui sendo meu jeito, interagindo, etc. Até que um dia eu mandei uma mensagem lá na Raze. Então, para quem vocês estão vendo aqui, isso aqui, ó. Dá para ver aí, produção? Aqui, ó. Tá bonito, tá bonito. Bonito e tal. Eu gosto muito da Raze. Quem faz esses tênis aqui tem um apelo por ele muito, muito bonito, muito legal, um cara de família. E eu mandei um dia, eu sempre comprei, etc. Mandei um dia uma mensagem, né, no Instagram. E uma pessoa me respondeu. E, assim, foram anos comprando tênis aqui, foram anos. Eu mandei mensagem e respondeu. E, de novo, galera, respondeu. Eu respondi com áudio, simpático, educado, sempre muito humilde, independente da condição que você tem. Você pode ser multimilionário, não seja nariz em pé, seja sempre humilde. E a pessoa gostou. Né? Nós começamos a ter um relacionamento muito grande, muito legal. E a partir desse contato ali no Instagram, eu conheci o founder. Né? Que demais. E ao mesmo tempo você está construindo o seu Instagram, você está construindo sua base, sua notoriedade. E eu ia brincando, né? Pô, será que eu vou te indicar uns clientes? Será não sei o quê? Ele não falou nem por isso. Ele falou, pô, olha, gostei tanto de você, quer saber? Eu vou te mandar um presente. Aí eu falei assim para ele, muito obrigado. Será que você não consegue fazer um cupom? Vamos testar? E aí, claro, oportunidades, né? E aí hoje, isso foi num período aí de 1 ano, 2 anos. Você vai aparecendo em uns lugares legais, você vai aparecendo com pessoas legais, até que eu apareci com o Felipe Tito, história muito legal, que é embaixador dessa marca. E aí as coisas vão tomando proporções, né? Então hoje eu sou patrocinado pela Raze, mesmo sendo uma pessoa pequena, não sou um cara famoso,
mas foi patrocinado pela Raze. Excelentes tênis, sneakers, principalmente para executivo, pessoas casuais. Todo mundo que está aqui nesse background pode usar. Cupom ALECAPELA com 2 L's, tá? Você pode entrar lá no site. ALECAPELA, o Jean fez um gesto ali, ele tá anotando, eu acho que ele vai soltar aqui, hein? ALECAPELA com 2 L's, você pode comprar e tem uns modelos muito legais, além de roupas, etc. E tem uma admiração muito grande por essa marca. Vou manter o nome aqui do founder em silêncio, porque ele gosta de low profile. Mas, assim, mora no meu coração, você tem meu número quando você quiser. Posso te conectar com o que você quiser. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. E até fiquei feliz que hoje a Raze, se você entrar lá no Instagram deles, eles seguem 7 pessoas só. E eu sou uma delas. Isso é muito especial. Isso é muito especial. Então, fica meu carinho. Muito, muito obrigado aqui pelas portas que vocês abriram, pelo resultado que dá, pelos presentes que você me mandam. Então, assim, dificilmente eu uso outro tênis. Eu só troco de tênis quando eu vou na academia, aí eu uso um Adidas. Do resto é só Raze. Não, maravilhoso. Isso mostra também o que você falou, né? Do relacionamento. Então, você tem tantos relacionamentos de marcas que tem patrocínio, quanto de negócios. Enfim, eu acho que você é essa pessoa, e pelo que eu conheci também, é essa pessoa realmente que cria relacionamentos muito fácil, muito rápido e duradouros, assim, tipo, de verdade. Sim, dá pra ver que você eu tenho um negócio para falar na câmera aqui. Eu queria falar para todo mundo que está assistindo aqui, principalmente para os outros empreendedores. Muito obrigado. Eu acho que nos últimos 12 meses, a quantidade de produtos que todas as marcas me enviaram, de novo, eu sou uma pessoa, não sou um cara famoso, construí alguma coisinha, etc. A quantidade de produtos que eu recebi de presente, sem pagar um centavo, do carinho dos empreendedores que me mandaram, seja dos cosméticos, produtos para comer, bebidas, tudo. Muito obrigado, galera. De coração. Assim, eu não consigo falar aqui quantas marcas me mandam produto, presentes, etc. Então, assim, isso é muito gratificante, principalmente porque a primeira pessoa a receber lá em casa, eu ponho sempre o endereço da casa dos meus pais, é minha mãe. E a mãe, ela tem um senso muito grande, do tipo assim, olha, se todo mundo tá te mandando isso, teu filho tá fazendo alguma coisa legal. Sim. Então, muito obrigado, viu, galera? A todos vocês, não tem como falar o nome de todos os empresários e empreendedores, por todos os presentes que vocês me mandaram com a maior humildade possível. E acho que até puxando um gancho nessa coisa de fazer coisas legais para as outras empresas, a sua mentoria você dá do começo ao final, né? Então, desde a criação do CNPJ até, enfim, toda a estruturação ali da gestão da empresa. E você também tem diversos clientes de muitos segmentos. Como que você faz para conseguir ter expertise em todos os segmentos? Que hoje eu entendo que você não tem uma limitação, né? E aí me corrija se eu estiver errado. Mas como que você faz para ter essa expertise em vários segmentos e também na jornada como um todo de um negócio? Hoje, nós temos uma facilidade na mentoria em alguns canais, né? Então, skincare, wellness, eletrônicos, produtos físicos, produtos de limpeza, tudo que envolve o varejo, onde a gente tem conexão. A jornada é um pouco parecida, né? Então, por exemplo, tem um cliente de produtos de limpeza, eu nunca tive uma empresa de produtos de limpeza, mas a jornada é parecida. Mas é um cara mais focado no B2B. E lembra que eu falei para vocês, network, conexões, exponham-se o rosto e tudo mais. Você fica amigo dos compradores dos supermercados, dos presidentes, etc. Então, assim, aquele shortcut de você já apresentar o cara que teve uma ideia de um produto de limpeza muito legal para um comprador que tem a área de limpeza, já valeu a pena, entendeu? Então, alguns segmentos eu não pego, ou realmente eu indico, etc. Ou algum serviço específico, construir o e-commerce de algo que... Vou brincar aqui com vocês, galera. Já apareceu, mas a gente não fez. Construir o e-commerce num sexy shop, a gente constrói. A jornada no e-commerce vai ser parecida. Produto físico, beleza. Mas não é nossa... A gente não, mas a jornada de compra no Google Ads, etc., é a mesma. Então, assim, você pode pegar essa empresa. Agora, pensando numa coisa muito fora da curva aqui, eu não consigo imaginar o que seja. Muita empresa de serviço, não tem muito, né? Você construiu o e-commerce, o site institucional, a gente faz, mas a jornada de fazer tráfego pago também a gente faz agora, né? Mas, assim, a mentoria se limita um pouco, porque não tem aquela questão muito do preço, do varejo, das margens. Então, assim, eu tenho sido mais seletivo, mas mesmo assim, é muita gente para uma capacidade... O mercado de wellness vai ser infinito pelos próximos 5 anos, brincando aqui falando infinito, tá, galera? Mas não para de crescer, muita gente precisa de ajuda e precisa de bons profissionais por trás. Para finalizar, eu diria que eu gosto muito da faculdade da Link,
do Álvaro Chucair, nós somos amigos, gosto muito da equipe da gestão. E ali nascem boas e grandes empresas, né? E bons empreendedores. Eu gosto de sempre estar lá. Né? De sempre estar lá. Então, ali é uma incubadora, né? Dessas marcas. Eu gosto muito disso. Então, assim, eu tenho sido mais seletivo agora. Né? E a gente tem tratado com carinho cada um que chega para ver se a gente pode ajudar. A maioria tem sido skincare, qualquer tipo, o mercado wellness muito grande, eletrônico, produtos de limpeza, que mais? A gente poderia falar que skincare, mas sabonete, etc. Então, assim, tem... E confecção, né? TNG. E você chega a ser sócio de alguma empresa que você mentora? Agora sim, mas a maioria dos contratos, é lógico, tem uma precificação e tudo mais, a gente vê qual que é a equipe que a gente vai colocar, né? Mas algumas tem que pensar daquele jeito que eu falei para vocês, galera. Tem que ser estratégico, se tiver a oportunidade de ter equity, lembre que vai mudar a sua vida num médio, longo prazo, é o equity, não o valor que você ganha. Exato. Eu fiz essa pergunta muito mais voltada porque você segue... Você lança várias tendências, né? Por exemplo, a própria sua trajetória na Mais Mu é uma tendência de consumir o whey de outra forma. Sim. Então, eu queria entender com você como que você analisa quais são as próximas tendências e como que você analisa que aquele produto tem potencial para você querer entrar como sócio. Essa pergunta vale $1 milhão, né? Essa é uma pergunta difícil. Olha, a primeira coisa que eu analiso é como o founder é. O que esse cara gosta, se ele é parecido comigo, qual é o relacionamento que ele tem, quais são os hábitos que ele tem. Tem que ter tem que ter algo junto, sabe? Pô, se o cara realmente gosta de fazer o estilo Happy Nation, brincando aqui, eu gosto disso, entendeu? Já é algo bom. Agora, se o cara não tem uma organização, se o cara não tem ambição, se são pensamentos diferentes, já é algo que eu tiro. Sobre a empresa, estar ou não organizado é uma questão de arrumar a casa. Agora, se manter desorganizado também é uma coisa que a gente sabe que vai ter limitações, porque ninguém compra uma empresa que é extremamente desorganizada, a não ser que esteja no hype, no alto, não sei, são variáveis a ser consideradas. Mas a coisa que eu mais olho, por aprendizado no passado, é o que esse meu sócio tem de parecido comigo e o que não tem. Será que eu aceitaria viver nesse casamento? Até a venda? Se vender? Principal para mim é isso. Depois eu olho mais a empresa, porque a maior responsabilidade está com ele e não vai estar comigo, né? Geralmente a gente entra pequeno. Mas é isso. E o arroz com feijão seria analisar se tem potencial de crescimento, sabe? Quem está por trás, se tem caixa, se consegue crescer nos próximos 2 anos. É a mesma coisa que você fazer um investimento num fundo imobiliário. Eu adoro fundo imobiliário, né? Você não vai pôr o dinheiro lá num lugar onde os contratos não estão ativos, tá bambeando o lugar a gestão não é boa. Então, assim, são as mesmas análises, mas o diferencial é que você pode analisar o sócio. Sim. Entendeu? Se o sócio não se compromete a viver aquele momento da vida 100% para o negócio dele, já é uma coisa que eu acho que eu não entro. Entendeu? Porque o que vai... galera, eu não gosto de falar isso aqui, mas eu vou falar, tá? O que vai te deixar milionário é equity. É equity. Esquece. Entendeu? Lógico, você pode ficar rico de outras formas, mas milionário mesmo é equity. Não adianta. O que vai te deixar... Lógico, tem algumas outras exceções aqui, eu não estou falando ao pé da letra, tá? Mas o que vai te deixar milionário é equity. Realmente. E até puxando um gancho nessa questão de milionário e marcos, você é Forbes Under 30. Isso é um selo, galera. Como conquistar esse selo? Como que você conquistou esse selo? Olha, galera, se eu contasse essa história para vocês, muita gente fala que tem os caminhos aí, etc. No nosso caso, foi 100% idôneo. Nós se inscrevemos na plataforma lá do Forbes Under 30 para passar pela curadoria. Dura mais ou menos 1 ano. Eu não tenho tempo para contar aqui porque é longo, mas assim, foi um parto para conseguir. Mas o dia que eu consegui, porque eu fui o cara que mais insistia, eu falava pro Neto, manda para... Porque a gente ficava, né? Quando a repórter chamou, o Neto achou que era golpe. Eu falei, meu Deus. Aí eu que fui atrás, tal, etc, mandava lá pro Neto. Não, Neto, é da Forbes mesmo, ela que tá trabalhando, não sei o quê. Então, assim, a gente passou por curadorias do começo ao fim. Vai selecionar, você deve ter uma base de não sei quantas mil pessoas para chegar em 90 nomes. Você tem que estar relevante mesmo, mas também tem que se esforçar. Eu lembro, eu treinava na Smart Fit ainda, eu falava pro Neto, manda isso para ela. Ah, mas ela só achou a inscrição do Neto, aí teve que mandar o meu documento, o documento do Otto, monta uma história para contar como é que foi, etc. Putz, foi sofrido. Mas o dia que a gente entrou, é um selo muito bom, porque reconhece todo aquele esforço, todo aquele trabalho. Da mesma forma que eu
essa viagem que eu fiz para meus pais reconhece toda aquela dor que eu tive para chegar até onde eu cheguei, o selinho da Forbes, naquele momento que a gente estava, também significa isso por tudo que a gente passou e por que a gente fez de diferente, entendeu? Então, é legal ser Forbes Under 30, é legal, é um selo, etc. Mas questões financeiras, etc. Mas isso aí são outros pareceres, outros momentos e tudo mais que vão te posicionar. Uma dica que eu dou para vocês: vocês podem ter o dinheiro que vocês quiserem, que você tem aí milhões de reais, ótimo, pô, show de bola. Fica quieto. Fica quieto. Melhor coisa é o low profile. Lógico, obviamente, pode fazer boas viagens, pode viver com as pessoas que você ama, que você gosta, fazer os seus gostos, quer comprar um Porsche, pode comprar uma Ferrari, compra uma Ferrari. Viva do seu jeito. Mas eu acho que não precisa mostrar tanto. Eu acho que fica mais no low profile. Eu acho que o low profile, lógico, para algumas coisas, por exemplo, no meu trabalho, precisa aparecer, mentoria, etc. Mas é bom aparecer em lugares bons, ótimo, mas fica mais quieto. Entendeu? Vou brincar aqui porque eu acredito nisso, porque eu vivi muito isso. Deixa teu inimigo saber que você tem 1 enquanto você tem 10. Ponto. Entendeu? Esse é o segredo do sucesso. Que foi um pouco o que você fez com a mentoria também, né? Que você deixou ali Deixa nas teu inimigo achar que você tá com 1, você já tem 10. Quando ele descobrir que você tem 10, você já tem 50. Entendeu? Isso é assim que é a regra do jogo. Por quê? E não é mentira o que eu vou falar aqui. As pessoas mais próximas, eu começo a observar. Eu tenho muitas pessoas que mandam muitas mensagens, conversam. Eu tenho esse negócio. É legal ser querido, mas é uma construção. Não dá para ser querido por todo mundo. Mas eu vejo pelo Instagram. As pessoas mais próximas não querem ver você melhor do que elas. Isso é muito comum. Elas não... Eu juro pra vocês, galera, as pessoas mais próximas de você... Não tô falando que ele tem um amigo que torce por ti, que são poucos. As pessoas mais próximas de você não querem te ver melhor do que elas. Isso é um fato, eu já vi isso em vários lugares, mas eu comecei a contestar. Você tem esse feeling, você descobre isso quando você vê pelo Instagram, sabe? Quantas pessoas não veem os nossos posts? Tudo bem, não precisa concordar com tudo, mas os das nossas vitórias. Não é todo mundo que curte, mas pelos stories você vê a quantidade de pessoa que viu e não curtiu. Então, assim, isso é um fato. Ninguém nunca quer estar embaixo, é normal, a sociedade é assim. Mas, resumidamente, não deixa as pessoas saberem o que você tem, o que você deixa de ter, etc. Fica low profile. Algumas coisas é bom mostrar, outras coisas não. Eu concordo com você também. Isso é muito real. E eu até vi um comentário, enfim, num podcast que eu estava assistindo, que às vezes as pessoas que estão mais próximas de você, igual você falou, tem as exceções, né? Mas essas que não te apoiam é porque elas não conseguem entender que elas vieram do mesmo lugar que você e não conseguem atingir o mesmo resultado que você, né? Então... E assim, isso é uma frase que eu era conhecida, etc. Se você quiser ter coisas que os outros não têm, você tem que fazer o que os outros não fazem. Eu perdi bastante pessoa... Isso é normal, tá, galera? De verdade. Não é papo de coach, nem emocional aqui. Eu perdi muita gente ao longo do caminho. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o que eu queria. Isso é muito verdade. Eu perdi, porque por mais que eu gostasse muito dessas pessoas, as pessoas não têm o mesmo feeling, a mesma capacidade técnica, a mesma visão que você tem. E isso atrapalha demais, você vai perder, você não consegue ficar segurando essas pessoas, né? Então, acho que a gente está falando em todos os aspectos, tá? Amigos, mulheres, o que for, no seu caso, se você for mulher ou homem, tá? Cara, tá mirando lá em cima, quem não conseguir te acompanhar, não precisa ser nariz em pé, mas vai ter que soltar. E vai doer essa perda, né? Mas vamos embora. Só assim para você ter sua liberdade. Não existe, eu não sei se deve ter mais assuntos aí, a produção já tá falando para eu terminar aqui, eu acho, né? Já deram um sinalzinho? Já fez sinalzinho? Não, beleza, só para acabar. Não existe, só para vocês entenderem, o final de tudo aqui, que eu acho que é muito verdade. Não existe hoje sensação maravilhosa e mais perfeita do que a liberdade. Isso demora um tempo para acontecer. Mas o que é liberdade? Uma liberdade, você acorda de manhã, você toma um café lá com a sua mãe, com o seu pai ou com a pessoa que você gosta, sem precisar sair correndo. A maioria das vezes nós estamos correndo. Liberdade de um dia você tá tranquilo com o coração, de tipo, putz, hoje eu vou falar um negócio aqui que pode ser julgado. Você acordou meio-dia. Foda-se. Você pode acordar meio-dia hoje. Entendeu? Sim. Então, assim, batalhem para isso. Eu acho que é uma sensação maravilhosa, porque infelizmente a vida tem começo, meio e fim. E eu acho que se a gente aproveitar do meio ao final, com as pessoas que a gente ama, podendo ter essa liberdade...
é uma sensação de tranquilidade tão grande que, putz, cara, o mundo pode estar acabando, pode entrar governo que for, entra e sai, você tem a sua liberdade. E é muito legal que você conquistou isso ao longo da sua trajetória e agora com a sua mentoria principalmente, né? Sim. Que você compartilhou que você tá e está crescendo muito. Sim. São, né, mais de 50 clientes que você Galera, comentou. Se você mais quiser de 50 clientes. comentar alguns dos resultados também para a gente finalizar aqui, mas se você quiser compartilhar alguns dos resultados e marcas que você faz parte. Mas eu queria puxar esse gancho também para, se você pudesse dizer qual o passo a passo para criar uma empresa de mentoria de sucesso? Acho que falar para vocês, galera, acho que é uma das coisas que acho que onde está chegando para vocês entenderem o caminho. Essa é a minha formação aqui hoje, que se eu falasse ela é privilegiada, mas vai acontecer. Foi ter fechado o contrato com a empresa de óculos do Neymar, que vai acontecer agora em dezembro de 26. Que de demais! 25, de 25, desculpa, desse ano, de 25. Foi Não uma das maiores, acho que tem acontecido, e as pessoas gostaram muito da humildade, do meu jeito, e trouxeram para dentro, eu acho que vai ser sensacional. Com certeza. Para você ter resultado numa empresa de consultoria boa, assim, eu acho que você tem que ter um nome forte, então tem que se posicionar, tem que ter autoridade e realmente tem que ter alguma coisa por trás. Eu não conseguiria, acho que, ajudar e mentorar outras empresas, etc., se eu não tivesse passado por todas essas experiências que eu passei com pessoas, com profissional, com projetos, etc., nos últimos 10 anos. E eu percebi que tinha muita gente que precisa de ajuda, que é um baita negócio, e a sua simplicidade e a sua humildade também, ao longo desse percurso que você vai conhecendo um monte de gente, conquista muitas pessoas. E isso faz com que as pessoas te façam muitos convites. Então, assim, você sempre está em quase todos os lugares, porque você tem que ser uma pessoa abnegada. Eu acho que é isso que seria o sucesso para ter uma empresa legal e ter o papel de homem, né? Que é honrar a palavra. Maravilhoso. E agora, para a gente finalizar, a gente tem o ping-pong, que são 5 perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Jean, tô com medo, Jean. Vai, vamos lá. Um sonho. Um sonho? Eu fiz um agora, que era levar meus pais para a Europa, tá? Mas um sonho, eu vou levar meus pais para Nova York. Um arrependimento. Um arrependimento? Então, ter tomado atitude antes, quando eu identifiquei o problema. Eu deixei o problema virar um câncer. Um conselho para quem está começando do zero a empreender e sonha em aparecer na Forbes Under 30. Confiar na intuição, correr risco faz parte, não se sentir pressionado com o que as outras pessoas vão falar, não se sentir louco se as outras pessoas falarem que vocês são loucos, e fazer teste. Fez teste, em 6 meses não teve resultado, muda o percurso. Se você fosse mentor de você mesmo, lá em 2014, quando você começou a empreender, qual seria a principal orientação, o principal conselho que você daria? Vai com medo mesmo que vai dar certo. Tem alguém aí em cima olhando por ti. E para finalizar, uma inspiração. Meu pai. 100%, pai. Missão cumprida. Eu tenho uma foto com você, pai, que eu falava assim que a vitória seria nossa. Aí, isso era em 2015, 2016. Olha aí, não vou nem ficar emocionado. Mas 2025 a missão tá cumprida, pai. Obrigado. Muito legal. Obrigada, Lê, por você ter compartilhado tudo isso, né? A sua trajetória, aberto também o seu coração em relação a esses pontos que você trouxe. E toda a trajetória como empreendedor raiz mesmo e mentor. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu tirar vários conselhos e insights. Então, super obrigada por ter topado. Obrigado você, obrigado equipe, obrigado galera. Esse aqui foi um podcast que eu quis abrir mais. Eu acho que eu nunca me senti tão empolgado para falar, mas... Eu acho que a Rafa deixou tudo mais tranquilo, espero que vocês gostem. E não esqueçam, galera, se vocês têm alguma coisa que vocês querem fazer, façam hoje, porque a vida tem começo, meio e fim. Exatamente. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.